Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, a espiritualidade superior que nos assiste durante todo o nosso evangelho, nossas preces. Agradecemos a nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, que nos dá essa oportunidade de termos esse evangelho maravilhoso junto aos nossos familiares. E a todos os irmãos ouvintes que fortalecem também essa nossa prece nos seus ambientes familiares, com muita fé e muito amor. Fortalecemos, no verdadeiro amor e a caridade. Vamos ouvir a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita, o óbolo da viúva. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre. Pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem, é para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns, mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam bem acomodados em começar a fazê-los a si mesmos, em dar-se algumas alegrias a mais, em prover-se um pouco do supérfluo que lhes falta, contando que depois deem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, que talvez dissimulem para si mesmo, mas que encontrariam no fundo do seu coração se fosse escavá-los, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar, em seu próprio trabalho, através do emprego, de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como as descobertas de tesouro, uma oportunidade favorável aleatória, o reembolso de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para ajudá-los nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicar-se com os homens. Também eles são punidos pelas decepções causadas. O Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é limpa de qualquer ideia pessoal devem consolar-se de sua impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá privando-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se ela é recusada, é preciso submeter-se a limitar-se a fazer o que se pode. Além disso, não é só com ouro que se pode enxugar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuir o que dar?
Aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de uma outra, pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer. Levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis. Na falta de dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, das quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva. Queridos irmãos, então, fazendo a interpretação, sempre Jesus nos deixa bem claro, né, que os recursos verdadeiramente necessários é a prática da caridade, né, identificar os meios que dispõe para atender os irmãos mais necessitados. Todos somos chamados e sempre dispomos de meio para servir o nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação com o seu valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que o acompanham o gesto. Então, por que Jesus valorizou, né, o óbolo da viúva? Porque sua dádiva, aparentemente de pequeno valor, foi retirada com sacrifício e amor do pouco que possuía, enquanto que os ricos davam com abundância do muito que lhes sobrava. Ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. O que Jesus nos ensina nessa passagem? Jesus nos ensina que o valor material da oferta não é importante quando se pratica a caridade. O fundamental é o sentimento de amor, é o desprendimento que acompanha o gesto. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos, sob uma oferta material insignificante, pode esconder-se um tesouro de sentimento. É o que sempre nós, nas nossas leituras, nas nossas reflexões, dos nossos textos do Evangelho, da Revista Espírita, dos livros, sempre fala, né, que a verdadeira caridade é aquela caridade do amor, aquela que vem do coração, e não de aparência, não da quantidade volumosa do bem material. Muitas vezes, sob a desculpa de não possuir bens, cultivamos indiferença e o egoísmo, voltando as costas aos irmãos necessitados. Aquele que se dispõe de poucos recursos deve procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os meios de que carece para realizar seus generosos propósitos. Aquele que acha-se incapaz de ajudar o próximo com pouco o pouco que tem, o fará se tiver muito? É quase certo que não. Se nós conservarmos nosso coração fechado, amargo, quando estamos perto dos necessitados, fechá-lo-emos ainda mais quando nosso orgulho e a nossa vaidade for estimulado pela ambição, pela cobiça e pela febre de ter sempre mais. Nós temos que ter muita reflexão para vermos se nós não temos esses vícios aflorados no nosso sentimento, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. São reflexões que fizemos, né? Por que não devemos pedir bens materiais a Deus? Porque pedimos sempre o supérfluo a Deus. E Deus nos dá sempre aquilo que nós precisamos. Deus nos dá aquilo que é necessário. O que devemos pedir para Deus são os recursos para o trabalho honesto, pois o resto nos virá por acréscimo. Não devemos pedir bens materiais. Então, queridos irmãos, entendemos que o óbolo do pobre,
do que dá privando-se do necessário pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Dar do que nos sobra é dever. Caridade é repartir ou desprover-se alguém do que tem para socorrer o semelhante. Então, todo aquele que sinceramente deseja ser útil, verdadeiro, sincero aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontra para realizar seu desejo. E para concluir o nosso evangelho na noite de hoje, essa reflexão que nós pensamos, refletimos, nós pedimos a Deus, ao nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão, a espiritualidade superior e a todas as entidades que nos protegem, que nos abençoe, que neste momento nos dê um passe de muita paz, nos fortalecendo do nosso chakra maior, irradiando energia, purificando energia pelo nosso corpo físico e nosso campo espiritual, tirando todas as negatividades, todos os pensamentos inúteis, nos fortalecendo com pensamentos edificantes, com muita força para que nós possamos, superar e qualificarmos as nossas ações. Pedimos também que sejam abençoados todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram nos seus lares, nas casas de saúde, nos asilos, nas penitenciárias, nas casas de crianças, nos recolhimentos, na rua, embaixo das pontes, que recebam, Senhor, neste momento, uma bênção, um afago, com muito amor, dando esperança, proporcionando uma melhoria de vida, um sentimento de amor, que Deus toque o seu coração, que Jesus Cristo lhes abençoe e lhes faça acreditar que dias melhores virão, muitos deles recebendo a cura conforme o seu merecimento. Pedimos também que neste momento as nossas águas sejam abençoadas, que colocadas nelas remédio para a nossa saúde, para o nosso corpo físico e o corpo espiritual, e que também cada um de nós colherá aquilo que realmente merecemos. E fechando o nosso trabalho de hoje, a nossa reflexão, nós pedimos a Deus, a Jesus Cristo e a espiritualidade superior que nos proteja e nos abençoe, e que assim seja.